um gigante que parece que está saindo de dentro da terra e um troll maluco comedor de cabeça de recém-nascidos. Hoje no vídeo da Liga, as 16 estátuas mais bizarras do mundo. Esquisitice pura depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Maico, você tá na Liga dos Curiosos. É muito bem-vindo aqui se você é assumidamente curioso ou curiosa, beleza? Já vai deixando o like para fortalecer o canal, porque hoje a gente vai te mostrar as 16 estátuas mais bizarras do mundo. Não se esquece de se inscrever para sempre estar ligado no nosso conteúdo, beleza? Mas vamos começar logo com essa lista. Número 1, o Dedão de César, que fica na região de La Défense, em Paris, na França. Em meio aos arranha-céus, lá num dos bairros mais badalados e também que é centro financeiro em Paris, fica essa curiosa estátua de um dedão de 12 metros de altura e 18 toneladas, que foi criado em 1965. O criador, o César Baldassini, ele quis fazer uma homenagem aos imperadores. Eu acho que você já viu nos filmes os imperadores fazendo assim e assim durante os jogos lá na arena, os confrontos. Só que, ao contrário do que você aprendeu nos filmes, o imperador, quando quer que um gladiador mate o outro, ele faz assim. Isso aqui não existe, isso aqui é coisa de Hollywood. E quando ele queria poupar algum gladiador ali da morte, ele fazia isso e isso. Número 2, os homens fazendo xixi em Praga. O artista tcheco David Cerny costuma causar polêmica no seu país por conta das estátuas bem bizarras. Uma das mais famosas é essa aí, ó, chamada Dois Homens Fazendo Xixi, que basicamente são dois caras segurando ali o seu instrumento de trabalho. O problema é que a polêmica está onde eles estão fazendo xixi. Eles estão urinando em cima do mapa da República Tcheca. Só por isso já causou polêmica ali entre os moradores da região. E o mais louco é que essa estátua ela é mecanizada e ela se mexe. Ali o piroquinha deles, ó, fica indo de um lado para o outro. E ela também é interativa. Os visitantes podem mandar um SMS para um número que está lá na estátua e interromper o jato de xixi por alguns segundos. Número 3, a Ponte de Colher e Cereja. Essa escultura muito estranha fica em Minneapolis, nos Estados Unidos, e é uma das peças consideradas das mais emblemáticas ali na cultura da cidade. A obra pesa 3.100 quilos e fica na capital do estado norte-americano de Minnesota. Essa colher gigante ela fica num jardim de esculturas que tem outras 40 obras, mas a que chama mais atenção pela esquisitice é justamente o colherão com a cerejinha. Mas aí você me pergunta, será que lá em Minneapolis eles criaram a colher? Ou quem sabe eles são produtores de cereja? Nem uma coisa nem outra. Ninguém sabe explicar a origem desse monumento. Número 4, a arma com o cano dobrado. Essa escultura aí fica em Nova York, nos Estados Unidos, em frente à sede da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU, que tem como um dos seus principais objetivos tentar encerrar com a violência no mundo. Então fica muito claro o objetivo dessa obra, né? O artista sueco Carl Fredrik, ele dando esse nó na ponta da arma, ele quis mostrar a interrupção da violência. Fala a verdade que não seria uma maravilha viver num mundo onde não existem as armas de fogo. Número 5, não é uma escultura, mas as esculturas malucas que ficam no Parque Vigeland. Esse Parque Vigeland, que fica dentro de uma área maior conhecida como Parque Frogner, está em Oslo, na Noruega. Por lá você vai encontrar 212 esculturas de bronze e granito de autoria do escultor norueguês Gustav Vigeland, que dá nome ao parque, né? As esculturas, segundo ele, materializam as inerências da existência humana, como o trabalho, a ira, a maternidade, o sexo e a fraternidade. Mas uma coisa recorrente que você vai ver nessas obras são as pessoas peladas, e em especial os bebês.
o cara tem uma fixação por bebês e nenhum é muito amigo não, viu? Olha, por exemplo, tem esse bebê com cara de putaço, chorando, esbravejando e andando. Tem também esse cara que tá sendo atacado por bebês a ponto de ter que dar uma bicuda numas criancinhas, mandando elas longe. E tem ainda essa torre de gente completamente amontoada que parece mais a 25 de março em pleno Natal. Socada de gente. Número 6, O Despertar, essa obra que fica em Washington, nos Estados Unidos, e está instalada desde 1980 nos arredores da capital norte-americana. O Despertar é talvez a obra mais legal dessa lista. Ela é simbolizada por 5 peças de alumínio que dão uma impressão de que tem um gigante despertando e saindo do solo. Só as mãos do gigante atingem uma altura de 5 metros de altura. Parece realmente, para quem está visitando esse lugar, que de uma vez por todas o gigante acordou. Número 7, Policial sendo pego. Essa obra, que é meio politicamente incorreta, fica em Bruxelas, na Bélgica. E numa praça é possível ver um ladrão saindo do bueiro e passando a mão no pé do policial para derrubar ele de cara no chão. E a estátua foi feita pelo artista Tom Franzen em 1985 como uma homenagem ao Hergé, que é o criador do personagem Tintin. Número 8, o Rinoceronte Suspenso. Essa que é uma daquelas esculturas que arranca um what the fuck. Essa escultura chama a atenção de quem está passando por uma praça na cidade alemã de Potsdam. Representado de uma maneira bem realista, tem um rinoceronte com as feições bem tristes que está pendurado, suspenso sobre a praça, criando um cartão postal bem inesperado ali na região. Ninguém sabe ao certo para que serve essa estátua, mas possivelmente um protesto contra a caça dos rinocerontes? Talvez. Número 9, uma estátua satanista. Circulou pelas redes sociais há um tempo atrás uma foto da estátua de Baphomet, que é uma entidade pagã hoje associada ao satanismo. A figura tem ao seu lado 2 crianças, e ao fundo vê-se um prédio branco que parece ser o Capitólio de Washington. Na verdade, sites que fazem verificação de fake news na internet descobriram que, na verdade, essa estrutura lá atrás se trata de um Capitólio que fica em Arkansas. O grupo Templo Satânico, que com esse nome deve ser repleto de gente boa, um pessoal bem tranquilo para você chamar para um almoço de domingo, ele levou essa peça de cerca de 2,5 metros de altura até essa praça, como uma forma de protesto e defesa do Estado laico. Você sabe o que é Estado laico? Basicamente, tudo que diz respeito ao governo não pode ter vínculo com nenhuma religião, não pode puxar sardinha para ninguém. Então os caras pensaram, como normalmente crucifixos e outras coisas que remetem ao cristianismo são vistos em prédios públicos, desrespeitando a história do Estado laico, a gente quer também uma estátua do caramulhão, do sete pele, do tranca-rua, do coisa ruim no meio da praça. Só que eu não preciso nem dizer a polêmica que essa estátua causou e ela foi removida rapidinho, meio que provando a tese que o Estado é laico até a página 2, né? Se você quiser venerar o diabo, aí a coisa muda de figura. O problema começou em 2017 aí nessa cidade, porque os órgãos do município instalaram nessa praça um monumento em homenagem aos 10 mandamentos. Aí já viu, o pessoal que gosta do chifrudo se sentiu desrespeitado também. Número 10, a estátua A Metamorfose. O escritor tcheco Franz Kafka, ele é conhecido pelos romances, pelos contos e também pelas suas ideias ousadas e a escrita nada convencional, né? Ele é considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A sua obra mais famosa, A Metamorfose, é um livro repleto de temas, reflexões, e o escritor foi homenageado em uma super escultura giratória em Praga, que é a sua cidade natal. O enorme busto espelhado é composto de 42 camadas de aço inoxidável que ficam se mudando durante o dia. Ela pesa 45 toneladas e, de minutos em minutos, o rosto que se forma é do escritor Franz Kafka.
Número 11, a torneira gigante na Suíça. Ela fica no Centro Tecnológico e de Inovação, o Tecnopark, na cidade suíça de Winterthur. Você já deve ter visto numa loja de presente um chafarizinho para você pôr em casa, que é mais ou menos o mesmo princípio, basicamente é uma miniatura dessa obra. O que acontece é que, embora exista uma ilusão de que a torneira está voando, existe uma estrutura por dentro da água que fica escondida no fluxo de água. Então, basicamente, a água é jogada para cima e cai por fora, encobrindo esse tubo. Mas que a ilusão criada é muito legal e que gera muita foto de turista, isso com certeza. Número 12, os pedestres anônimos da Polônia. Situada no sudoeste da Polônia, fica a cidade de Wrocław. Ela conta como uma das suas principais atrações turísticas um grupo de 7 estruturas de bronze em umas das suas calçadas. As esculturas, elas representam pessoas normais que estão entrando para baixo da calçada, né? E é uma homenagem do autor às vítimas do comunismo. Número 13, a imagem que ilustra a capa desse vídeo, a sinistra fonte de Kindle-Fresser. A estátua é uma das fontes mais antigas da cidade de Berna e assusta quem passa por lá desde 1546. A estrutura, conhecida localmente como Kindle-Fresser, ou traduzindo do idioma suíço-alemão, basicamente é devorador de crianças, ela mostra um homem de feição horripilante comendo a cabeça de um recém-nascido e segurando outros bebês que estão em pânico, loucos para fugir, porque sabem que vão virar refeição desse monstro. Não existe uma versão oficial sobre o que a obra quer representar, mas muitos acreditam que o devorador seja o Krampus, uma figura folclórica dos Alpes que na época do Natal sai para punir as crianças que não se comportaram durante o ano. Outras pessoas acham que se trata de Cronos, que é famoso na mitologia grega por ter devorado criancinhas. E há ainda quem afirme que a estátua é um aviso para que as crianças tomassem cuidado ao chegar perto desse local. Isso porque, a cerca de 1 quilômetro de lá, tem uma jaula que desde a Idade Média é usada para exibir ursos vivos para a população. Número 14, os viajantes. Fala a verdade, se você é uma pessoa que, assim como eu, gosta de viajar, você sabe que sempre que a gente vai para um lugar, parece que a gente, na hora de ir embora, deixa um pedacinho nosso lá, né? E é isso que representa essa estátua do escultor Bruno Catalano, que é bem bonita. Essas estátuas, né? Os viajantes mostram basicamente que sempre que a gente vai para um lugar, a gente leva um pouquinho da gente. Quando vai embora, larga por lá, levando com a gente também uma lembrança desse local. É curioso porque esse conjunto de estátuas foi criado depois que o artista encontrou uma das suas estátuas corroída pela ação do tempo. Ele ficou chateado, mas logo depois, ao ver aquele buraco no abdômen da estátua, ele teve a ideia e fez essa que é a sua principal obra. Os viajantes estão instalados em Marsella, na França, e valem com certeza uma visita. Número 15, a escultura conhecida como Viage Fantástico. Olha, se tem uma escultura que merece o nome de Viage, é essa aí. Basicamente, é uma mulher nua montando num galo gigante e ela está carregando um garfo muito maior que ela mesma. E desde quando obras de arte precisam fazer sentido, né? Essa aí, por exemplo, é um dos ícones em Havana, lá em Cuba. O artista responsável, o escultor Roberto Fabelo, nunca explicou o que quer dizer essa obra. Talvez nem ele saiba. Mas eu acho que o tal do Roberto tinha tomado umas cajibrina, porque pensa numa obra sem pé nem cabeça. E um detalhe muito especial, o Roberto instalou essa obra nesse local em 2012, sem pedir autorização para ninguém, e desde então largaram ela lá. Número 16, o Homem Pendurado. Essa aí fica em Praga e é um dos trabalhos mais famosos do escultor tcheco David Cerney, que já apareceu nessa lista antes. O que parece algo representando uma pessoa que vai se atirar, né?
tá juntando a multidão ali, na verdade se trata de uma estátua do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que ele tá pendurado no topo de um dos prédios na rua mais movimentada ali da cidade. A figura é tão realista que de longe parece realmente que é uma pessoa pendurada, tanto que muitos turistas já ligaram para a polícia relatando que tinha um homem querendo pular. Com o trabalho, o Cerne, né, ele quis provocar, assim como é o seu perfil, quem passa por lá. Ele quis remeter as pessoas a questionarem sobre o fim do intelectualismo no século XX. Para ele, os grandes pensadores estão se acabando. Mas e aí, coloca nos comentários qual que é a obra que você achou mais inusitada, mais legal, qual delas que você queria ter uma foto na frente. Beleza? Já aproveita e deixa o like se você ainda não deixou e compartilha a Liga dos Curiosos com quem você tem certeza que vai curtir esse tipo de conteúdo que a gente produz aqui, beleza? Ó, tem muito mais vídeo para você assistir, mas eu fico por aqui por hoje. Valeu, tchau!